Essa é Liana Friedenbach. Em novembro de 2003, a jovem foi acampar com seu namorado sem o consentimento dos pais, em um local ermo da Grande São Paulo. Eles, que planejavam um final de semana romântico, foram surpreendidos por criminosos que tinham outros planos para os dois. Torturados e assassinados friamente pela quadrilha liderada por Champinha, Liana e seu companheiro tiveram um dos crimes mais bárbaros da história do país. Liana e o namorado acampavam em uma área florestal abandonada em Embu Guaçu quando foram abordados por Champinha e seu comparsa Pernambuco. O casal, que não tinha muitos pertences e nem dinheiro, foi guiado pelos criminosos até uma casa na região, que serviu como cenário para a tragédia que se desenrolaria nos próximos 5 dias. O caso do Champinha é um dos casos enigmáticos que aconteceram dentro da história da criminologia no Brasil, em função de sua brutalidade. Liana é uma moça de classe média alta, dos Jardins, estudante de um colégio famoso. 2 jovens adolescentes que decidiram acampar, né? Estavam se conhecendo, queriam namorar, queriam estar juntos, queriam uma aventura. É muito comum entre jovens fazer isso. De alguma maneira não comunicaram claramente aos pais o que fariam, aonde estariam, e vão para um local ermo onde se deparam, né, com criminosos dessa magnitude. Mas tiveram o azar de escolherem o lugar errado na hora errada, pois na hora que chegam para o acampamento, na trilha que leva ao sítio, já encontraram com o assassino. Uma pessoa completamente perversa, dominadora. Ele vê Liana e a quer. E mantém uma ficção de um amor, de um romance, numa casa onde ele a estupra, e ela, num estado de choque, passa a ser uma coadjuvante do cotidiano dele. Movido por uma crueldade sem limites, Champinha dá início a uma série de abusos sexuais a Liana. Na primeira noite, o companheiro de Liana foi mantido em cativeiro no quarto ao lado do cômodo onde sua namorada era violentada. Na manhã seguinte, o rapaz foi executado com um tiro na nuca. Nos 5 dias que se seguiram após o sequestro, Liana é estuprada e torturada de forma quase ininterrupta por Champinha e seus 4 comparsas. E a Liana fica em poder deles, mais especificamente em poder do Champinha. Apesar de muito jovem, o perfil de personalidade dele era extremamente dominante. O alfa, o macho alfa no grupo era ele, o mais jovem. E os outros mais velhos se curvavam ao desejo dele em função da brutalidade, do funcionamento agressivo dele. Esse crime, que ele tem a princípio uma natureza sexual, uma natureza de controle, é muito comum dentro da história da humanidade. Você vê em guerras, por exemplo, soldados que invadem cidades e cometem estupros coletivos, mantêm mulheres vigiadas, mulheres sequestradas, mulheres em seu poder por vários dias enquanto cometem abusos sexuais. Você vê alguns casos de assaltos onde o objeto final era o assalto, era o bem material, e havia uma mulher dentro da casa e é abusada sexualmente, é vitimizada. Então, é um tipo de crime comum, até a página 2. Eis que tem um elemento a mais nesse crime, e esse elemento é o Champinha, né? Alcunha, rapaz com alcunha de Champinha. Tanto é que na investigação, o irmão relata que o encontra à beira do rio pescando naturalmente com ela do lado, já em estado de choque. E ele faz o seguinte comentário: é minha namorada. Os pseudos
psicopatas, tais quais os psicopatas, eles não têm nenhum sentimento superior de piedade, de compaixão, de altruísmo e de arrependimento também. Eles estão preocupados única e exclusivamente com a satisfação própria, jamais com a do outro. Então ela não tinha nenhuma chance a partir do momento que foi pega por ele e por aqueles outros que estavam com ele. São pessoas que estão sob o controle, sob a influência da violência, muitas vezes que nós não a conhecemos, mas que em alguns grupos, em algum extrato social, ela é muito vulgarizada e banalizada. Existem indivíduos, em vários casos criminais, que têm essa influência sobre seus comparsas, sobre seus colegas, sobre seus amigos, que é a influência da violência. Numa cultura onde a violência é preponderante, ele estabelece uma dominância através da violência como símbolo de, muitas vezes, masculinidade, poder e força. Champinha tinha apenas 16 anos quando cometeu esse crime sem precedentes. Mesmo tão jovem, ele já era conhecido na região por sua índole violenta e agressiva. Foi o adolescente quem liderou toda a gangue que participou do assassinato do casal. Como funciona a mente de uma pessoa como Champinha? Como ele foi capaz de cometer tanta crueldade? Seria seu comportamento sádico parte de uma herança genética? Ou ele seria fruto do contexto social que viveu desde a infância? Crimes como o do Champinha, hediondos, bárbaros, cruéis, obrigatoriamente, eles partem de um determinado tipo de mente. Esta patologia que ele apresenta, ela foi descrita na literatura médica como pseudos-psicopatas, que são indivíduos que se comportam como psicopatas, só que são piores, mais cruéis e mais brutais. Eles são capazes de, por exemplo, de até matar a dentadas para disputar um brinquedo com uma criança. Essa pseudopsicopatia tem algumas características. Primeiro, é preciso que haja um ataque ao cérebro, um ataque físico ao cérebro em tenra idade. Então, em tenra idade, o que acontece? Alguma coisa agrediu o cérebro, os neurônios. O que pode agredir? Uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio quando nasce, às vezes por cordão circular, uma doença infecciosa da mãe intrauterina que atravessa a barreira placentária e ataca o cérebro, como, por exemplo, o Zika e a microcefalia. Depois, quando nasce em tenra idade, uma meningite, etc. E no caso do Champinha, também há isso. Quando ele nasceu, ele demorou muito para chorar. Ele nasceu roxinho, ou seja, ele teve uma hipóxia. Essa hipóxia pode ter sido significativa e é preciso dizer que ele já tinha uma história heredofamiliar bastante significativa. O pai era alcoolista crônico, morreu com 30 e poucos anos de idade de alcoolismo crônico, tinha casos de alienação mental na família, etc. Então, enfim, ele é fruto de tudo isso. Uma mente que tem, então, uma pseudopsicopatia, que é um ataque ao encéfalo. Esse ataque ao encéfalo produz indivíduos que podem, sim, chegar a esses extremos. O Champinha, ele é um fruto do meio dele, principalmente da natureza dele. Ele não é um produto criado, ele é um produto estimulado. O fato dele ter 16 anos na época do crime também está associado com as questões da própria adolescência, não? Que estão mais afloradas na formação da personalidade do indivíduo e do próprio caráter.
Porém, é algo nato. Ele, com esse cérebro desta natureza, não foi o meio que fez com que ele se tornasse uma pessoa cruel, uma pessoa que agiu com extrema requintes de perversidade da forma como ele agiu. Não. Não é o meio social que cria esses, entre aspas, monstros. Isto aconteceu nele, na carga pessoal, orgânica, constitucional dele. Claro, também é preciso dizer que não são todas as encefalopatias, todos os ataques ao encéfalo que vão produzir pessoas como ele. De forma alguma. Ao contrário, é uma minoria. Mas essa minoria existe. Pela característica de personalidade dele, podemos perceber que temos aqui um embrulho técnico-científico. Falar que ele é um psicopata, na idade que ele tinha, nós entramos num problema técnico-científico referente ao psicodiagnóstico. Por quê? Porque eu só posso afirmar que o indivíduo tem um transtorno da personalidade, nesse caso, a psicopatia, a partir de 18 anos de idade. Poderia se verificar um transtorno de conduta, um transtorno oposicionista, mas não um transtorno da personalidade, visto que ele, enquanto adolescente, ainda estava com um processo de maturação cerebral, um processo de amadurecimento intelectual, um processo de amadurecimento físico, um processo de amadurecimento hormonal, um processo de amadurecimento psicológico. Então, o Champignon estava num processo de amadurecimento. Há uma máxima que, em função de ter problemas, traumas na infância, que Champignon teria tido uma série de abusos e por isso se tornou um criminoso sádico. Não. Ele teve uma infância difícil, sim, houveram dificuldades no nascimento, mas isso não explica detalhadamente ou isso não configura como uma realidade a personalidade criminosa dele. Ele decidiu ser um criminoso, ele se permitiu ser um criminoso, ele se permitiu quebrar regras, como milhares de criminosos. Após longos dias de tortura, Champignon leva Liana até uma área de mata fechada. Lá, ele a ataca com uma faca com diversas apunhaladas em todo o corpo. Um golpe na cabeça de Liana causa o traumatismo craniano que acaba de vez com toda a possibilidade de Liana ficar viva. No entanto, o terror da garota ainda não tinha chegado ao seu fim. O pai de Liana, inclusive, relata que preferia a filha morta a ter que recuperar o trauma que foi tudo isso. O Champignon tinha cometido crimes menores. O crime de natureza mais sádica, significativa, foi esse. Então, ele começa por ali. Talvez, em função disso, ele tenha demorado para agir, estudando a vítima, entendendo o que poderia ser feito. Por que ele não matou no segundo dia? Por que o Champignon não matou no terceiro dia? Então isso demonstra também maturidade. Ele está num processo de amadurecimento criminal. Então esse é o grande crime, esse é o primeiro grande crime do Champignon. E com certeza, se ele não fosse preso, haveriam outros. Você vê na história de criminosos em série, ou de assassinos em série, de estupradores em série, as primeiras 2, 3 vítimas até sobrevivem. Até conseguem sobreviver, conseguem fugir, ou simplesmente ele as liberta. Talvez ele tenha considerado libertar a Liana, mas algo deu errado, ele decidiu matá-la. Ele liberta ela. Simbolicamente, verdadeiramente, não sabemos. Só ele sabe. Ele chega, vai, mas para persegui-la, para caçá-la, para agir como um predador. Então, os pequenos crimes que culminaram nesse crime maior é muito comum nesse grupo de pessoas que começam com uma disfuncionalidade de brigas, de comportamentos violentos, o uso de álcool e drogas, abuso sexual e chegam no homicídio propriamente dito. E o ato de matar, ele tem uma característica própria. O que é o ato de matar? Eu posso dar uma facada, eu posso afogar, eu posso matar, eu posso queimar, eu posso dar um tiro.
Mas por que o requinte de crueldade? Por que provocar dor, matar aos poucos, enclausular a pessoa, prender a pessoa, cárcere privado, escravizar a pessoa? Isso é o sadismo. Isso é o diferencial do crime. O diferencial do crime começa na página 2. Ele não mata, simplesmente. Ele fica com o objeto, é o troféu dele. E ele tem um modus operandi que ele começou a desenvolver com ela. Se ele continuasse, ele iria aperfeiçoar isso. Ele não é um crime premeditado, ele é um crime impulsivo, porém, em algum momento da fantasia dele, ele já deve ter imaginado uma situação semelhante. E ele não para porque ele não vê problema algum de realizar esse tipo de fantasia. Ele realiza a fantasia dele tal como ele a sente, tal como ele a deseja. E quando ele é perguntado por que você fez isso, por que simplesmente não matar apenas? Por que essa tortura toda? Ele responde, porque eu quis, porque eu tive vontade, porque foi o meu desejo. Do ponto de vista psiquiátrico forense, não existe na literatura mundial casos semelhantes que o indivíduo tenha se recuperado durante a vida. Não é possível, porque ele tem deformidades orgânicas incuráveis. Não é possível uma droga, uma terapia, uma conduta que possa dar a ele aquilo que ele nunca teve, ou seja, o arrependimento do fato, e que possa dar a ele valores éticos e morais que ele nunca teve. Existe um terceiro elemento que também ele nunca terá, que é a ausência de valores superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Quem não tem, não existe um remédio, uma terapia que possa reverter tudo isso. Poucos dias depois da morte de Liana, a polícia chegou até um dos 4 comparsas de Champinha. Eles encontraram o líder na casa de sua tia e o levaram até a delegacia, onde foi interrogado. Champinha confessou o crime friamente, nunca demonstrando qualquer indício de compaixão ou arrependimento. Foi ele mesmo quem guiou a polícia até o local onde deu fim à vida do casal. Diante de tamanha crueldade, o país se abalava com um fato perturbador. Champinha, por ser menor de idade, não poderia responder pelo crime como seus 4 parceiros responderiam. É uma gambiarra jurídica necessária. Desde já, necessária. Por que gambiarra jurídica e por que necessária? Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, cumpridos 3 anos de medida socioeducativa, ou seja, completando 18 anos, rua, sem passado criminal, ou seja, na ficha dele não consta que ele praticou absolutamente nada, sem periculosidade social. Como se ao fazer 18 anos, tudo pudesse começar do zero. As autoridades constituídas viram que seria temeroso colocá-lo na rua aos 18 anos, justamente por ele apresentar periculosidade social. O que fizeram? Interditaram. Interdição é uma medida cível, ou seja, a pessoa fica sem capacidade para gerir a sua pessoa e administrar os seus bens. Nomeia-se um curador, como de fato foi nomeado, e aí ele vai para um departamento estadual, internado, entre aspas, para tratamento. Mas, no fundo, é uma gambiarra jurídica. Por quê? Ele tem uma periculosidade criminal, direito penal, e ele está fora da sociedade pelo direito civil. Eu costumo dizer que o caso do Champinha, ele é emblemático para que se discuta os limites da menoridade e da maioridade. Que a lei brasileira é extremamente falha, na minha opinião. Descer os limites para os 16 anos também é uma bobagem muito grande. Hoje, com 17 anos, 364 dias de vida, se o indivíduo cometer um delito,
ele vai para a inimputabilidade e para a internação. Esse mesmo indivíduo, se cometeu o delito, um dia depois, ele, sendo esse delito hediondo, ele vai para 30 anos de cadeia. A mentalidade, ela vem com o tempo, não é quando faz 18 anos. O fruto amadurece aos poucos, os neurônios cerebrais amadurecem aos poucos. Portanto, tirar esse limite dos 18 e cair para os 16 é uma outra bobagem. É preciso que se introduza a correção, na minha maneira de entender, que é médica, é a introdução da semi-imputabilidade. Até os 12 anos, inimputabilidade completa. Não dá para imputar qualquer coisa a crianças até 12 anos de idade. Dos 12 em diante, até os 18 anos de idade, a semi-imputabilidade, e dos 18 em diante, a imputabilidade como já existe. E como ficaria do ponto de vista prático? Vamos pegar um adolescente com 14 anos de idade que pratica um delito, um furto, enfim, alguma coisa que ele vai ser julgado como se fosse um criminoso comum. Nesse crime pegaria, por exemplo, 6 anos de cadeia. Como ele tem desenvolvimento menor incompleto, semi-imputabilidade, não tem antecedentes ruins, diminui 2/3, ele fica a 2. Dos 14 aos 16, nesses 2, fica na Fundação Casa e vai para a rua. Se porventura, esse com 16 anos, ele volta a delinquir, e um delito grave, digamos, um homicídio, então ele é julgado como um criminoso comum, e como tem maus antecedentes, ele ou não reduz de 1 a 2/3 e aplica direto uma pena corporal, digamos, de 12 anos, ele vai cumprir os 2 primeiros, até completar 18 anos, na Fundação Casa, e em seguida transferido para um presídio comum até completar sua pena. Um tipo como Champinha, eu não vejo uma salvação, uma regeneração, porque é uma pessoa que exatamente ultrapassa o limite da normalidade. Então, é um indivíduo que vai novamente, por impulso, voltar a agir assim que possível, assim que estiver sob a égide da própria personalidade dele. Enquanto ele estiver tutelado, sob olhares, ele está contido. Uma vez que esses olhares não existam mais, ele volta a delinquir, porque ele é motivado pelo impulso dele. Champinha, por ter apenas 16 anos à época que cometeu o crime, nunca foi a julgamento. Ele passou 3 anos cumprindo uma medida socioeducativa na Fundação Casa, em São Paulo. Hoje, com 26 anos, Champinha vive em um centro experimental de saúde na zona norte de São Paulo, de onde não tem previsão para sair.